Muito bem, vamos dar continuidade então nesse assunto de fundamental importância para a nossa fé, para a fundamentação da nossa fé, para nós que cremos, que fazemos parte, ou àqueles que desejam fazer parte da família de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem da Última Hora. Nós estamos caminhando já há algum tempo, alguns vídeos nesta série que trata de por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no vídeo anterior como os discípulos batizaram. E o objetivo desse tempo que nós vamos dedicar nesse vídeo é conhecermos um pouco sobre ato batismal dirigido pelo apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo batizou? Lembrando que o evangelho que Paulo pregou foi um evangelho recebido sob revelação. Um evangelho que ele recebeu diretamente de Deus. Não diferentemente de Pedro, porque Pedro também, quando cumprindo a ordem de Jesus em São Mateus 28:19, ele afirmou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa ordem veio a partir do recebimento do Espírito Santo. Foi diretamente de Deus, concorda? Nós já vimos isso anteriormente. Se Pedro tivesse errado, ele inclusive teria oportunidade de corrigir isso quando ele esteve na casa de Cornélio. Mateus estava ali junto com ele, e que foi quem relatou a ordem de Jesus, poderia ter corrigido a Pedro. Não corrigiu porque ambos tinham recebido o Espírito Santo. Agora, isso tudo já nos dá uma ideia de como é que Paulo vai se comportar com relação ao batismo, uma vez que ele recebeu o evangelho diretamente de Deus, concorda? E o que Paulo afirmou e que nós vimos anteriormente? Ele tinha tanta confiança naquilo que ele estava pregando, ensinando, que ele diz: se um anjo, qualquer um de nós, um anjo, vier pregando um outro evangelho que não esse, seja anátema, seja falso, não é? Então, diante de tudo isso que nós estamos revisando aqui, vamos conhecer o ato batismal dirigido por Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em novas línguas e profetizavam. Isso está relatado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Você mesmo, você mesma pode e deve, na verdade, nós orientamos a você fazer isso, analisar na sua própria Bíblia. Leia Atos capítulo 19 e você vai encontrar lá o relato desse ato batismal, desse batismo dirigido por Paulo. Então, o batismo, primeiro passo para início, para entrada na família de Deus, foi a ordem, o cumprimento de Mateus 28:19, aqui orientado por Paulo, para que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Não podemos crer que Paulo alterou a fórmula ou o modo de batismo quando batizou Lídia e sua gente na sua casa, também
quando batizou o carcereiro de Filipos. Se você não conhece essas histórias, essas passagens bíblicas, você pode, com a sua Bíblia na mão, você pode ler, pode conhecer cada uma dessas histórias. Não é? Então, nós vemos aí que não foi uma só vez, foram várias vezes que Paulo batizou, certamente ele batizou da mesma forma. Uma vez que, como já dissemos, a segurança que Paulo tinha no evangelho que ele pregava, uma vez que ele recebeu diretamente de Deus, após a experiência que ele teve lá no caminho de Damasco. E aí nós não vamos ficar retomando tudo aqui, mas nós já falamos, né, de alguns pontos importantes para que você observe. Já dissemos anteriormente alguns pontos importantes para que você analise, lendo a sua Bíblia, com quem Paulo estava falando, né, e assim por diante. Já falamos sobre isso anteriormente. Se você não lembra, né, indico que você assista novamente os 2 vídeos anteriores, onde a gente já tratou sobre isso. Né? Agora, note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu as suas instruções finais, né? Em Mateus 28:19, em Lucas 24:47, que foi o que nós vimos lá no início, lá no primeiro, no fundamento, né? Nos fundamentos dos apóstolos. Né? Contudo, nós encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava com Pedro, não estava com Mateus, não estava com os outros discípulos lá no cenáculo. No entanto, ele batizou da mesma forma. Né? E de quem é que ele recebeu, portanto, essa revelação? Nós acabamos de fazer esse questionamento, né? Quando ele teve a experiência no caminho de Damasco. Então, cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou uma imitação de outros apóstolos. Não foi. Ele não teve contato direto com eles, não é? Mas foi uma revelação. Ele recebeu diretamente de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, aí está explicado por que Pedro e Mateus e Paulo creram da mesma forma, porque foi o mesmo Espírito Santo que revelou a eles, revelou também ao apóstolo Paulo. E é o mesmo que revela a nós, o mesmo que revela a você. Né? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a ele graças a Deus Pai. Paulo reclamou ter autoridade divina. Né? Também ele reclamou, ele deixou claro aqui que ele estava fazendo sob autoridade divina, sob mandamento, cumprindo o mandamento de Deus através da revelação. Ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 37. Mais uma vez aqui ele traz a segurança que ele tinha quando ele pregava o evangelho, né? Não somente a segurança, mas ele está aqui apresentando autoridade divina. Né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, né? Reconheça. Se for espiritual, vai reconhecer que as coisas que eu vos escrevo, palavras de Paulo, são mandamentos do Senhor. Né? Então, tá aí uma chacoalhada em nós, né? Para que nós, se cuidamos ser espirituais, compreendamos que o que ele escreveu são mandamentos. Né? E como é que a gente pode compreender isso? A gente só pode compreender isso pedindo a Deus que nos ajude a compreender. Então, se dentro de você tem uma sede,
um clamor e te trouxe até aqui, não é? O que nós podemos te indicar é que você leia as Escrituras, analise as Escrituras, examine as Escrituras, ore e peça a Deus que te ajude a compreender estas Escrituras, estas referências. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o batismo com água, palavras e obras. Vamos ver o que é isso, né? Que o batismo com água, ele vem acompanhado de obras, ele vem acompanhado de ações, ele não é algo que fica meramente na nossa cabeça, né? Mas ocorre uma transformação, processo de transformação em nós, a partir de que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai ficar um pouco mais, eu creio que você vai compreender melhor quando você analisar da forma que nós vamos indicando até aqui, né, com o cuidado que você deve ter de ouvir e examinando as Escrituras, acompanhar cada um desses conteúdos, examinando as Escrituras, orando, pedindo a Deus que te ajude a compreender. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui. Deixo a você um abraço, desejando que Deus te abençoe. Mais uma vez eu indico, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho. Se tem dúvida, tem alguma questão, vai lá em cima no cabeçalho, clica lá no botão Fale Conosco. Nós estamos à disposição, desejosos de te ajudar a compreender esses fundamentos da mensagem da última hora. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Até breve.